E aí galera, beleza? Tudo tranquilo? O vídeo de hoje é sobre uma coisa que quando eu fiquei sabendo, na época que eu descobri isso, foi algo que me revoltou muito. Porque se tem uma coisa que eu abomino, se tem uma coisa que eu odeio, é você privar as pessoas de informação. É você proibir, é você manipular para que as pessoas não tenham acesso à informação. Um dos grandes avanços, né, da humanidade, e na minha opinião, sem dúvida, algo maravilhoso, é a internet, né? A internet possibilitou que nós possamos divulgar os nossos pensamentos, possamos divulgar livros, textos, imagens, sem ter ninguém controlando e proibindo isso, né? Embora alguns países ainda tenham algumas restrições. Mas, de forma geral, todo mundo fica sabendo de tudo que está acontecendo pelo mundo, o pessoal que acessa a internet está sempre antenado. Hoje o recado é para você, cristão, para você que tem a Bíblia como única fonte de verdade, para você que lê a Bíblia, embora a maioria dos cristãos não leem, né? Infelizmente. Eu gostaria de informar para vocês que essa Bíblia aqui, não, na verdade não é essa, né? Essa aqui é uma versão mais próxima dos originais da Bíblia hebraica. Na verdade, essa daqui, ó, essa é a versão, a Thompson, né? A Bíblia Thompson. Essa aqui é a Bíblia de estudo, né? Essa aqui tem o Novo Testamento e tal. Então, os livros que tem nessa Bíblia aqui, ó, essa aqui é a versão de Almeida, né? Tem 66 livros. Não sei se vocês sabiam, mas esses livros aqui não são únicos, haviam muito mais evangelhos, muito mais textos, que a Igreja Católica denominou como apócrifos. Aí você deve estar falando assim, ele está falando daquela Bíblia Católica que tem meia dúzia de livro a mais. Não! Eu não estou falando da meia dúzia de livro que tem lá, o Eclesiástico, aqueles outros livrinhos a mais lá, Tobias. Eu não estou falando desses livrinhos aí. Eu estou falando de mais de trocentos evangelhos. Eu estou falando, por exemplo, da biblioteca de Nag Hammadi. O que tem na biblioteca de Nag Hammadi? Evangelho da Verdade, Apócrifo de João, Evangelho de Tomé, de Felipe, o Evangelho dos Egípcios, Apocalipse de Paulo. Para quem acha que só existe aquele Apocalipse lá da Bíblia, só aquele Apocalipse de João, existe o Apocalipse de Paulo também. Existe o Evangelho da Verdade, Apocalipse de Pedro. O que mais que tem aqui? Bom, tem um monte. Isso aqui está na biblioteca de Nag Hammadi. Fora isso, ainda existem outros livros que não foram considerados canônicos. Aí está uma questão que eu queria falar com você. Eu sei que é difícil, eu sei que é complicado pensar, né? Quando eu falo de pensar e raciocinar, muitos cristãos têm dificuldade com isso. Mas acompanhe comigo. Se você é cristão, se você segue a Deus, se você acredita na Bíblia, se você é uma pessoa fiel e temente a Deus, obviamente você tem o Espírito Santo em você, não é assim? Você fez lá a oração, recebeu Jesus Cristo, passou ali um período de conversão. Hoje você segue a Bíblia, procura ter uma vida sem pecados. Então, obviamente, você tem o Espírito Santo, ou seja, Deus habita em você. Se Deus habita em você, por que que uma meia dúzia de safados, de filhos da bamba, para não falar palavrão aqui, por que que esse bando de safado decidiu o que era canônico e o que não era? Ué, Sala, do que você está falando? Eu estou falando daqueles concílios no ano 300, concílio de Nicéia, concílio de Constantinopla, é isso mesmo. Se você não estudou a formação da Bíblia, procure pesquisar. Na verdade, foi um grupo de meia dúzia ali que decidiu o que você deveria e o que você não deveria ler. Esses evangelhos aqui, ó, evangelhos a biblioteca de Nag Hammadi, tem também aqui, ó, esses apócrifos da Bíblia. Tem um monte de livro que não foi considerado canônico. Aliás, tem um monte de livro que caiu fora da Bíblia, eles não quiseram colocar. Então tem aqui, ó, o livro de Adão e Eva, tem o Evangelho de Pedro, tem um monte aqui, ó. Olha, Apocalipse, para quem, como eu disse, né, anteriormente, Apocalipse tem um monte, ó. Tem Apocalipse de Baru, tem Apocalipse de Adão, de Abraão, tem Apocalipse de Moisés, de Elias, de Pedro, de Tomé, tem um monte. Isso aqui, eles não queriam que você lesse, eles se proibiram. Então, quem na Terra tem autoridade para dizer o que é santo, o que é canônico e o que não é? E outra, se você tem o Espírito Santo de Deus, se você tem Deus no seu coração, se Deus habita em você, por mais que o livro seja do diabo, por mais que o livro seja uma aberração, por mais que o livro não seja sagrado, você tendo Deus no seu coração, você iria identificar isso facilmente. Concorda comigo? É uma questão lógica. Eu tenho Deus, eu estou lendo um livro, aquele livro não tem algo de Deus, é algo humano, eu vou identificar e falar, não, isso aqui não presta, fora. Agora, se isso realmente fosse verdade, por que eles proibiram? Por que eles proibiram as pessoas de ler esses livros? Por quê? Se a pessoa tem Deus no coração, não tem o que temer. Deus vai lá, Deus que habita na pessoa, identifica e fala, não, isso aqui não serve, isso aqui até que é legal, né, interessante para conhecer o contexto da época, mas não é sagrado.
Para pensar. Uma meia dúzia de safado, uma meia dúzia de manipuladores decidiram o que você está lendo hoje. Essa Bíblia aqui, ó, que você compra aí nas lojas, essa Bíblia aqui, ó, no caso usa Thompson, né, que é de estudo, mas tanto faz. Essa Bíblia aqui, ó, a versão do Almeida, a católica, tanto faz. Essa que contém 66 livros, ou a outra que tem 72 também, que é Gênesis, babá. Essa aqui quem informou foi aquela meia dúzia de safado lá. Foram eles que decidiram o que você está lendo hoje. Eles te proibiram de ler os outros. Olha quanta coisa tem aqui, ó. Ainda que isso aqui é pouco, ó, tem um monte de informação aqui que eles não querem que você leia. Eu não estou falando de coisa do capeta, não estou falando de ensino secular. Eu estou falando de coisas sagradas, de Bíblia, de coisas falando de Adão, Eva, todas essas coisinhas aí, ó, tudo isso, ó. Mas aí você deve estar falando assim, ah, não, mas isso aí não está na Bíblia. Esses livros aí não tem na Bíblia. Então, eles escolheram o que era melhor. Eu vou provar para vocês que essa porcaria de concílio, esses lixos que eles fizeram para manipular você, para manipular a sociedade, eu vou provar que eles falharam. Eles falharam. Eles não conseguiram eliminar todos os livros que não eram de acordo com o interesse, né? Então, foi meia dúzia de safado lá que falou assim, ó, esse livro... Espera um pouquinho. Esse livro é inspirado. Tá aprovado. Deixa eu pegar o outro aqui, pera aí. Vou pegar outro. Não. Esse aqui não é inspirado. Esse aqui tem um negócio aí que não tá descendo. Entendeu? Então esse aqui, vamos tacar fogo nele. Vamos deixar o pessoal ler, não? Porque vai que o pessoal leia, né? Aí é complicado, né? Só nós podemos ler. Só nós detemos esse poder. E vou provar para vocês, na própria Bíblia, essa Bíblia que você tem aí, né? É que faz tempo que eu não uso Bíblia assim. Normalmente eu uso pela internet, eu acho mais prático. Eu vou provar que eles falharam, que eles erraram. E que eles deixaram um indício muito claro de que você sim, você tem o direito de ler esses livros aqui. Você deveria ler. E a Bíblia ainda instiga você a ler. Pega a sua Bíblia aí. É essa daí mesmo, essa Bíblia normal que você tem. Ou entra aí no bibliaonline.com.br. Eu cito o Bíblia Online porque eu gosto de usar. Abre lá em Judas, no primeiro capítulo, nos versículos 14 e 15. Acompanhem comigo aí. Eu vou fazer questão de ler esse versículo para vocês de forma tranquila, clara e nítida. Para que ninguém fale assim, você está inventando, você está criando coisas aí. Não estou criando coisas não. Quando eu digo que esses bando de safado, eles manipularam, eles ditaram a regra do que você deveria ler e do que você acha que é sagrado, eu vou provar agora. Vamos lá. E destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo, eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Tá. Então, aí tem uma passagem na Bíblia que diz que Enoque, o sétimo depois de Adão, então teve Adão lá, né? Enoque, se você lê a Bíblia, você sabe que é aquele que foi transladado lá, que não sofreu a morte. Enoque profetizou. Vamos pesquisar na Bíblia, ó. Se você digitar a palavra Enoque, se você procurar pela palavra Enoque, olha o que você vai encontrar na Bíblia. Você vai encontrar em Lucas, uma menção ali, ó, Lameque, de Metusalém de Enoque, blá 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 blá. Tá, nada de interessante. O versículo que eu acabei de ler, e desse profetizou, em Hebreus 11:5. Pela fé, Enoque foi transladado. Quer dizer, tem nada dessa profecia. Da onde eles arrancaram essa profecia de Enoque? Essa passagem, para quem não sabe, está no livro de Enoque. O livro de Enoque que foi considerado apócrifo, né? Então, se você pegar o livro de Enoque, eu tenho a versão escrita, mas na internet tem, eu vou ver se eu vou deixar na descrição também para você ler. Tem uma galera aí que traduziu, colocou de graça, aí achei maravilhoso isso. Olha o que diz no livro de Enoque, o livro apócrifo, o livro que não é canônico, que não é considerado sagrado, mas a Bíblia menciona ele. Em verdade, ele virá com milhares de santos, para exercer o julgamento sobre o mundo inteiro e aniquilar todos os malfeitores, reprimir toda a carne pelas más ações, tão iniquamente perpetradas e pelas palavras arrogantes que os pecadores insolentemente proferiram contra ele. Então, tá aqui, ó. Essa passagem que Judas diz aí, né, que a Bíblia menciona, tá no primeiro livro de Enoque. Então, se você acha que a Bíblia só deve ser lida ela, mais nenhum, que esse livro ele é fechadinho, bonitinho, certinho, você está enganado. A própria Bíblia faz referência ao livro de Enoque. E se ela faz a referência ao livro de Enoque, por que você não pode ler ele? Sendo que a própria Bíblia menciona uma passagem do livro. Você nunca parou a pensar nisso, né?
Então o vídeo de hoje é para você refletir e parar para pensar. Você que pensa que só tem a Bíblia, que a Bíblia é a única fonte de salvação, você está enganado. Você está enganado. Existem outras fontes que são considerados apócrifos, né? Como eu disse, ó, Nag Hammadi, os chamados apócrifos, que também têm instruções. Eu não vou me ater ao conteúdo desses livros. Eu acho que você deve ler, você por si só deve descobrir o porquê desses livros ter sido arrancados fora. Tem muita coisa ali que você vai se surpreender. Aí você pode estar dizendo, mas esses livros aí não são inspirados por Deus. E o livro de Enoque? O livro de Enoque foi uma das poucas coisas que eles não conseguiram arrancar. Se a Bíblia menciona o livro de Enoque, então tem muita coisa que você deveria ter lido sim. O vídeo de hoje foi mais um recado para aqueles que estão presos aí só na Bíblia, para que vocês acordem e vão ler outros livros. Eu não estou falando de ler outro livro secular não, os livros apócrifos. Vai ler lá o Evangelho de Tomé, vai ler todos esses outros livros aí. Se você tem o Espírito Santo, você não tem que ter medo de nada. Você tem Deus em você. Deus vai te dizer o que é certo e o que é errado. Agora, saiba que esse livro que você está lendo, essa Bíblia aqui, ó, foi meia dúzia de safado que disse, ó, essa deve ser e essa não. Foi meia dúzia de gato pingado lá que decidiu o que você deveria ler ou não. Se você quer ficar preso a essa ideia do terceiro século, lá da época do concílio, dos romanos, daqueles idiotas lá, aqueles imbecis, se você ainda quer ficar preso aqui lá, eu tô com medinho, não posso ler, então fique, o problema é teu. Eu estou aqui para te avisar e para te alertar. Acorda, acorda. Tem muita coisa que eles não querem que você leia. Eu vou ver se eu vou conseguir deixar na descrição desse vídeo os links para você ler outros livros, né? Outros evangelhos, outros apocalipse. Porque eu acredito que a pior coisa que eles fizeram foi proibir você, proibir eu, de ler outras fontes, de ler outros livros. Então na época havia um monte de evangelho, havia um monte de apocalipse, aí eles escolheram lá só os que eles achavam bonitinho, legal, e o resto, tchau. Tá ok, pessoal? Se você gostou desse vídeo, clique em gostei e ajude na divulgação desse vídeo aí pra gente alertar esse povo aí que tá só preso na Bíblia. Vamos alertar esse povo para ler os apócrifos, vamos ler os outros evangelhos, vamos buscar mais. Tem muito mais coisas aí do que vocês imaginam. Eu agradeço a todos e até o próximo vídeo.